Trabalhar é algo bom ou é algo ruim? As pessoas em geral vivem uma relação de amor e ódio, né, com esse tema que é o trabalho, tá? Inclusive, esse vídeo, né, o tema vai ser justamente uma reflexão aí que eu realizei, né, para mim mesmo, né, durante o período da pandemia, observando alguns eventos ao meu redor, tá? Inclusive um pouquinho também daquelas notícias que a gente acompanhava durante o ano inteiro, né, durante esses anos, né, que passamos vivendo com essa situação aí recente, né, que inclusive não é bom ficar falando muito pro YouTube não cortar aqui o canal, né? Mas pessoal, é interessante pensar nisso e eu quero compartilhar um pouquinho do meu ponto de vista sobre porque o trabalho é algo interessantíssimo pra gente. Antes de mais nada, se você não for inscrito aqui no nosso canal ainda, peço que por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, comente também. Nos ajude a chegar em 10 mil inscritos, estamos aí com essa meta, né? Quando chegar aos 10 mil inscritos, vamos começar a ter lives aqui no canal, então conto aí com a presença de vocês, certo? E vamos lá, né? Por que é interessante trabalhar e por que eu tive uma reflexão sobre esse assunto durante a pandemia? O que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Ao longo do período aí de 2020, 21 e 22, nós tivemos momentos em que aconteceu aquele fechamento, né, das coisas, das atividades em geral, muitas restrições de trabalho e muitas pessoas que até um tempo atrás, né, eu convivia com um pouco mais de intensidade, elas reclamavam muito no passado, né, do volume de trabalho que tinham, né? E algumas pessoas perderam o trabalho, elas foram demitidas porque as empresas fecharam, teve muita perda de negócio mesmo. Algumas áreas como eventos, turismo, né, sofreram muito com esse setor, com a situação, né, da pandemia. E assim, isso realmente gerou desemprego e essas pessoas sentiram muito na pele essa realidade do quanto o trabalho faz falta no quesito mais básico dele, que é dar dinheiro para você sobreviver, tá? Então, sim, esse é o elemento número 1 do porquê o trabalho é importante, né? Ele permite que a gente tenha os recursos necessários para conseguir sobreviver, para subsistir, né? Então, sim, esse é o elemento básico e talvez, ao ver isso, a pessoa já queira fechar o vídeo, né? E pensar, não, esse é o básico. É óbvio, né, que as pessoas trabalham principalmente pelo dinheiro. Mas não é só por isso, tá? E aí vem essa reflexão no período da quarentena. Nós somos pessoas que têm a índole natural de querer construir coisas, de estar em atividade, né? Daí aquela sensação de tédio quando você sente que não tem nada para fazer. A gente tem essa necessidade intrínseca de estar sempre fazendo algo diferente, de estar se movimentando, de estar executando alguma coisa, né? Por isso que muitas pessoas, e aí é uma reflexão minha, pode ser só uma opinião errada psicologicamente falando, né? Elas acabam muito mais indo para as atividades operacionais, que são manuais muitas vezes, né? Porque elas são mais prazerosas de fazer muitas vezes do que uma atividade intelectual que vai exigir que você fique horas raciocinando sobre um assunto até chegar a uma espécie de conclusão e a partir daí emitir uma opinião, tá? Essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas acabam não estudando tanto e preferindo seguir aí uma vida mais focada em atividades operacionais, tá? Não quer dizer com isso, né, que a pessoa que não busca uma educação formal mais elevada, que ela não possa ter sucesso na vida ou que ela não venha a ser uma pessoa inteligente. Não tem relação direta uma coisa com outra. Mas sim que ela preferiu não seguir determinados tipos de trabalho que exigiriam talvez um trabalho intelectual maior, certo? Isso é algo curioso de se observar. Mas o fato é que durante esse período de 2020 e 2021 em especial, as pessoas sentiram muita falta de estar no ambiente de trabalho, tá? Muitas empresas, né, assim, no Brasil e no mundo como um todo, tomaram atividades que eram internas, né, de cunho meramente administrativo, e direcionaram esses profissionais para trabalhar em casa, fazendo home office. E as pessoas começaram a sentir inicialmente um conforto de estar em casa e depois se sentiram mal de estar em casa, estavam loucas para voltar para o trabalho sendo executado dentro das empresas mesmo. Às vezes por saudade dos colegas, do ambiente de trabalho em si, mas também por aquela sensação de estar em movimento, de fazer algo diferente, sair um pouco do ambiente em que você está todos os dias. O trabalho, na verdade, ele dignifica a gente, né? Não é somente o dinheiro que você ganha com ele. Você se sente como alguém que executa aquela atividade. E aí vem um ponto importante, né? Quando você executa muito algo, né, às vezes você pode começar a perder um pouco da sua personalidade e se tornar só o profissional, né? Você pode, por exemplo, deixar de ser o João, que é pai de família, que tem ali 3 filhos, é casado com a Maria, que mora na região tal, que é uma pessoa que pratica determinados hobbies, que tem determinados gostos, etc., para ser o João programador de computador ou o João
carpinteiro, ou o João, analista financeiro. E você esquece todo esse restante porque você se devota plenamente ao trabalho, tá? E tem esse aspecto aí que pode ser um tanto quanto negativo para a vida também. E você acaba deixando de ser uma pessoa, né, e se tornando ali apenas um agente de trabalho. Mas, quando a gente olha o contexto no geral, né, da situação do trabalho na vida das pessoas, por mais que a maioria esteja somente buscando sobreviver, ninguém realmente quer ficar parado, tá? Não é somente pela questão do dinheiro, é a sensação de ter algo para fazer. Você vai ver que, inclusive, pessoas muito ricas, né, elas estão constantemente trabalhando, fazendo alguma coisa interessante. A maioria delas, né, algumas não, algumas são exceções. Mas a maioria está buscando empreender com algo novo. Normalmente pessoas ricas são empreendedores, né? A gente vai falar mais sobre empreendedorismo aqui no canal à frente. Elas estão buscando inventar algo novo, inovar em algo. Elas estão trabalhando muitas vezes de domingo a domingo, porque isso dá prazer para elas, né? Inclusive surge aí um termo que talvez você já tenha ouvido falar, que é workaholic, né? A pessoa que é viciada em trabalhar, que não é uma coisa boa também, tá? Trabalhar é algo bom, mas os vícios em geral eles são ruins, obviamente, né? E o trabalho em si, ele dá pra gente essa sensação de que nós somos úteis, que nós temos uma habilidade, que nós temos uma competência específica que é nossa. Nós desenvolvemos aquela técnica. E nós temos sentidos diferentes, né? O olfato, o paladar, o tato, a audição, a visão. E nós temos essa necessidade de utilizar esses elementos, esses sentidos, né, na execução das nossas rotinas. Nós sentimos essa necessidade de estar em movimentação, em execução. Faz parte do ser humano, né? Não do ser humano, mas do ser humano, tudo bem? A gente precisa disso. Então, para mim, essa reflexão ao longo de 2020, 2021 em especial, ela acabou mostrando que, por mais que a gente muitas vezes sonhe ali com aquela ideia de um dia parar de trabalhar e não fazer nada, e viver de renda, ou se aposentar, e viver uma vida super confortável, viajando, indo para um lado e para o outro, na verdade, isso não é aquilo que mais nos satisfaz, tá? Isso é só uma ilusão. Talvez, se a gente aproveitar um pouquinho mais a jornada, se divertir na execução dela, sentir o prazer na realização do nosso trabalho, em que nós somos pessoas úteis, que nós conseguimos entregar algo de interessante para o mundo, isso faria a nossa vida ser mais satisfatória. Você trabalhar constantemente só pelo dinheiro para você gastar com ostentação, com luxos excessivos, também não vai ser uma vida muito confortável. Além de ser arriscado, né, porque muitas vezes, né, uma pessoa que vive assim acaba tendo muito pouco recurso investido, poupado, acaba também sendo uma situação em que você está se desgastando fisicamente simplesmente para apresentar algo que é supérfluo, desnecessário na sua vida, tá? A nossa vida, ela é curta. O tempo que nós temos nesse mundo é muito curto, pessoal. Por padrão aí, a maioria das pessoas vai chegar numa média de 75, 85 anos, tá? Isso não quer dizer que você não possa viver mais tempo. Tem pessoas vivendo 90 anos já com uma certa qualidade. Depois dos 80 vai ficando mais difícil, né? Mas será que faz sentido você passar a maior parte do seu tempo se matando de trabalhar muitas vezes, fazendo aquelas rotinas de trabalho excruciantes, às vezes varando noites e noites, como eu faço muitas vezes inclusive, reconheço, né? Mas simplesmente para viver um luxo, coisa que eu particularmente não faço, né? Para mim não é relevante, para ostentar algo. Será que faz sentido você lutar tanto para ter o celular moderno mais novo do ano, que custa 10 mil reais, que é quase um carro popular da antiguidade, bem antigo mesmo, que hoje em dia carro popular tá caro, né? Ou quem sabe, porque você quer trocar de carro de 2 em 2 anos, por exemplo, ou porque você quer fazer aquela viagem para a Europa que vai te custar uns 30 mil reais, mesmo você ainda não tendo sequer dado a entrada aí no apartamento, porque alguém te aconselhou na internet que comprar imóvel é uma coisa ruim, você tem que viver de aluguel a vida inteira, mesmo as pessoas vivendo nisso, né, e não sabendo que o mundo não é só um mundo de juros baixos a vida inteira, e que existem mudanças que podem ser muito bruscas no mercado. Falando rapidamente sobre investimento, a gente vai voltar sobre esse tema depois, né? Eu sou uma pessoa relativamente jovem, eu nasci nos anos 90, eu tenho 32, fazer 33 anos em breve, e eu vivi um pouco mais do que muitas pessoas que estão na internet hoje em dia. Eu sou uma pessoa jovem ainda, né? Mas eu vi o mundo mudar algumas vezes nesse meio tempo, né? E eu lembro que desde a crise de 2008, eu estava ali ainda bastante jovem, mas já gostava bastante de economia e de investimentos, né? Aconteceu algo muito curioso, né, que foi realmente você ver muitos países no mundo baixando suas taxas de juros, inclusive com taxas de juros negativas. Isso se manteve por muito tempo.
Muitas pessoas que começaram a investir, seguindo inclusive recomendações de gurus da internet aqui sobre investimentos, basicamente viveram toda a sua vida como investidor nesse ambiente de juros muito baixo. E isso não é a realidade na maior parte da história humana. Tá? Então tem uma mudança grande acontecendo. Se você acompanha o canal aqui mais tempo, sabe que eu falei muito disso nas notícias, né? Do Fed, o Banco Central Americano, ter começado a subir os juros nos países europeus também subindo. Esse cenário novo que está acontecendo até para conter a inflação, né? Foi uma ação aí que acabava sendo meio que essencial. Ela mudou a forma como o mercado está se comportando. E novos produtos financeiros estão sendo interessantes, mudanças estão acontecendo e as pessoas estão começando a rever as suas alocações de ativos, inclusive quanto a alguns tipos de ativos considerados estratégicos. E num contexto desse, com mudanças muito grandes, alguns conceitos como esse de nunca se ter uma casa e viver sempre de aluguel, porque alugar sempre vale a pena, pode muito bem ser revisto para te dar um pouco mais de conforto e tranquilidade na vida. Coisa que muitas vezes as pessoas não pensam, afinal de contas elas só pensam no dinheiro, na prosperidade, na ostentação de uma forma diferente daquilo que é aplicável para a maioria das pessoas. Aqui eu não vou mentir para você e vender para você um sonho do mundo perfeito, em que você vai ter uma super renda, ou nem vou te dar também aquela recomendação de você juntar R$30 todos os meses, que um dia lá quando você tiver 80 anos você vai ter R$1 milhão na conta. Isso não é prático. Vamos falar aqui de coisas que são práticas e de alguma forma podem te ajudar. E trabalhar é uma delas, tá? Então não encare o seu trabalho só como uma forma de você ganhar dinheiro. E se você está começando na vida ainda, considere não ter só um trabalho, tá? Você acabou de dizer para não ser um workaholic, não trabalhar como viciado em trabalho. Depende do teu contexto, não é ser viciado em trabalho, é considerar a tua realidade e o que você pode fazer para mudar ela para melhor. A gente vai falar mais disso em outro vídeo, que em breve vai ser aqui no canal. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham aí uma excelente semana e até o próximo vídeo.